população está vivendo mais. Até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos deve chegar a 2 bilhões. Isso significa que, segundo o relatório da ONU, 20% da população mundial deve ser idosa. Desde 2007, um projeto de pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo já se preocupava com essa tendência. A série de mudanças que envolve a economia, a organização social e a qualidade de vida desta camada da população é o tema da investigação. Para falar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio a coordenadora da pesquisa, a professora Marilene Rodrigues Portela, e a aluna do curso de enfermagem, Eduarda Brum Saucher. Mas antes de conversarmos, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a PF-TV. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo chá para os fantasmas. Assim é Envelhecer por Mário Quintana. Um processo de mudança vivenciado pelo ser humano e que altera também a realidade. Novas políticas públicas, necessidade de cuidado e uma série de desafios para a sociedade. É esta reflexão proposta pelo projeto. Cenários de cuidados de longa duração, possibilidades avaliativas, interventivas e educacionais na atenção gerontológica. Envelhecer é uma condição natural. A gente considera que é um processo normal, natural, contínuo, dinâmico e é algo inerente a todos os seres vivos. Uma realidade próxima de todos. Há a certeza que a população viverá mais, mas as condições de saúde e de vida são incertas. Em Passo Fundo, hoje há aproximadamente 24 mil pessoas com mais de 60 anos, segundo dados do último censo de 2010. A cidade já ultrapassa os 8% estimados pela ONU e Organização Mundial da Saúde para categorizar a população como envelhecida. Dados como esse e o espaço para a permanência dessa população longeva despertaram o interesse para a pesquisa. Esse projeto em especial, ele se preocupou com a questão de onde estão as pessoas idosas e como elas são cuidadas. Em termos de cuidado de longa duração, um cuidado contínuo, um cuidado permanente. O projeto já tem idade. Nasceu em 2007. O mapeamento do cenário de casas de longa permanência e saúde do idoso internado é acompanhado por 19 alunos dos cursos de enfermagem e mestrado em envelhecimento humano na área de abrangência da UPF. A pesquisa tem isso, né? A produção científica vai ajudar alguém. É para responder uma questão que as pessoas estão querendo saber. Então, é isso que a gente está fazendo. Foi bem gratificante. E com essa pesquisa de um dos alunos do mestrado, a gente pôde também fazer o tratamento para alguns dos idosos, né? As experiências e informações geradas por alunos e professores contribuirão para a qualidade de vida e a melhora nos serviços oferecidos em casas de cuidados de longa duração. Depois de 6 anos de trabalho, o projeto neste ano irá revelar os dados acumulados e continuar a pesquisa. Até agora a gente está fechando agora em todas as instituições de Passo Fundo, a gente não terminou tudo ainda de codificar, mas a gente viu que já tem mais mulheres. Para a aposentada Noemi, que vive há 4 anos em uma das 19 instituições acompanhadas pelo projeto, a atenção que recebe é um exemplo e faz toda a diferença. Porque é um ambiente muito bom. Aqui a gente não é visto assim como um estranho, é tudo da família. Eu gostaria de ficar para sempre aqui. E para os alunos, fica a importância da formação além do campo profissional. Muitas vezes a gente não pensa, né? Bom, o que vai ser de mim daqui a um tempo? Então, com certeza, a gente repensa muito na estrutura da família da gente, na estrutura das famílias que a gente atende como acadêmico de enfermagem, como futuro profissional. Bom, é uma história bonita, um depoimento bonito de se ouvir também, uma pessoa que reconhece no abrigo um lar, né? Um espaço para viver. Mas, Pro, eu gostaria que a gente pudesse contar para o público a caminhada, a trajetória que levou até esse estado do projeto. Porque, na verdade, não é um projeto só, né? Foram 3 projetos que caminham em continuidade. Que projetos foram esses e para onde eles olharam? O primeiro projeto, que nasceu em 2007, ele olhava para a família cuidadora da pessoa idosa, doente e fragilizada.
como estava a sua situação e como estava a situação daquele idoso que era cuidado. Então, naquele momento, foi um projeto interinstitucional, foi feito em 3 cenários no Brasil e 2 internacionais. Então, Passo Fundo foi privilegiado, era um cenário, daí teve outro que era Florianópolis e outro em Jequié, na Bahia, e na Argentina, Rosário e Porto, em Portugal. Feito o levantamento da família cuidadora, passou-se para os cenários onde as pessoas eram cuidadas. Então, veio um segundo projeto, que daí envolveram 600 brasileiros, novamente Passo Fundo foi contemplado, e naquele momento o Locus de Passo Fundo estudou uma das instituições para fazer uma tipologia dessa instituição e ver também medidas necessárias do modelo de assistência. Esse projeto findou em 2009, né, e em 2010 a gente passou a estudar um local. Foi quando, em 2011, se iniciou esse, que é os cenários de cuidado de longa duração, possibilidades avaliativas, interventivas e educacionais, que ele está até esse ano. Esse veio daí para fazer todo um estudo da realidade de todas as instituições. Que são muitas, né? Que são muitas, né? Como colocou ali na reportagem, 19 instituições, o projeto especificamente ele acompanha 14 instituições, então são dessas que nós vamos extrair o nosso Ao fim desse projeto nós vamos ter um panorama do que acontece em Passo Fundo. Sim, na realidade Bastante nossa completo. aqui, de Passo Fundo. Eduardo, eu queria te perguntar, a gente está falando de idoso, você faz enfermagem, enfermagem tem tantas áreas, por que trabalhar com idoso? Desde que a gente entra na graduação em enfermagem, eu comecei em 2009 esse percurso na enfermagem, todo mundo nos orienta e nos diz, o futuro do trabalho do profissional de saúde vai ser trabalhar com idoso, que é a população hoje que precisa muito de cuidados, né, e que está envelhecendo e está precisando dessa ajuda. Então, eu no início não pensava muito em seguir por esse caminho. Durante a faculdade, durante a graduação... Existe um preconceito dos alunos em querer aceitar que esse é um público-alvo, um público que tem que ser atendido, de não querer, não quero trabalhar com gente velha, né? A gente conhece esse preconceito, ele não é novo na sociedade. Eu não acredito que seja um preconceito, é mais, acho que um receio, né? Por ser uma população que demanda de bastante cuidado, que demanda de cuidados contínuos, já que normalmente eles vão ser doentes crônicos, que vão ter que ser acompanhados por toda a vida. Então, acho que isso é uma coisa que gera um certo receio do aluno. Mas preconceito eu acredito que não, porque eu acho que a pessoa que está ingressando nessa área, na área da saúde, na área da enfermagem, já tem uma mente mais aberta e já está disposto a fazer coisas que algumas outras pessoas não fazem, não gostam. Porque a gente, na verdade, não se preocupa muito com a velhice, né? De repente, quando a gente está por conta, está velho. Qual é a expectativa a idade máxima da expectativa de vida hoje, né? Nós, no Brasil, os últimos estudos têm mostrado que a gente tem uma expectativa em torno dos 72 anos de idade, né? Mas existe uma grande diferença, é um Brasil de muitos Brasis. Se for comparar o Rio Grande do Sul com a região sul com o Nordeste, já aumenta mais. A expectativa de vida na região sul, ela gira em torno dos 76 anos. Daí tem mais uma questão de gênero. Se nós formos comparar a expectativa de vida na região sul entre homens e mulheres, as mulheres ganham 2 anos a mais, então elas têm uma expectativa maior de vida. Nós temos alguns mitos antes de começar a falar especificamente do resultado da pesquisa que vocês estão realizando. Como, por exemplo, essa pesquisa é sobre instituições, mas durante muito tempo a gente olhou com um olhar desconfiado para as instituições que cuidam dos idosos, em função até de notícias de violência, de maus tratos. Isso ainda é uma realidade muito presente ou essa realidade tem se transformado? No momento atual, eu acredito que essa realidade ela mudou muito. O que tinha antes era ligado ao histórico das instituições, porque a questão do asilo ela estava muito ligada à mendicância, à pobreza, ao abandono. E esse discurso que a gente chama, ele vem mudando um pouco, porque hoje você precisar de alguém que cuide do teu familiar é uma realidade, é uma necessidade. Então houve um momento em que você abandonava o teu idoso, o teu familiar idoso,
e você descartava, depositava ele em algum lugar. E quem o acolhia, muitos não tinham um preparo, não estavam capacitados e não eram disponíveis para fazer um cuidado acolhedor. Com essa emergência do envelhecimento, já houve toda uma mudança de cenário. Passou-se a ver o cuidado de alguém como uma prestação de serviço, e se é uma prestação de serviço, ela é qualificada. Então, assim, mesmo que seja uma instituição privada, sem fins lucrativos, uma instituição filantrópica, ela se preocupa muito com essa questão desse cuidado ofertado. E, paralelo a isso, nós também temos instituições da iniciativa privada que elas oferecem uma prestação de serviço. Então, eu tenho meu cliente idoso e eu preciso atender, eu preciso dar essas condições e dar uma resposta para a família e para a sociedade. Mas as instituições públicas são boas instituições? Nós, no Rio Grande do Sul, nós aqui, tomando a realidade de Passo Fundo, nós não temos uma instituição pública. Nós temos só instituição privada, mas nós temos com diferenciações. Nós temos as privadas sem fins lucrativos, que são as filantrópicas, e as com fins lucrativos. As da iniciativa privada sem fins lucrativos, geralmente elas são mantidas ou por uma fundação ligada à questão, uma organização não governamental, ou ligada à igreja, ou ligada a um histórico já, né, que presta assistência às pessoas. Bom, se você costuma acompanhar a Uniaberta, no ano passado deve ter visto que nós falamos desse tema em outras 2 oportunidades. Uma delas, em função do aumento da longevidade, era começar a pensar na velhice desde a infância. Então, falamos de um projeto que visitava as escolas e que, então, buscava acordar essa necessidade junto das crianças, né? E discutimos também, às vésperas do Congresso do Envelhecimento Humano, que aconteceu em Passo Fundo, né? Que existia uma expectativa de que a longevidade um dia chegasse a mais de 100 anos. Mas a gente vai voltar a falar disso no próximo bloco. Até lá! Hoje estamos falando de um projeto da UPF que pesquisa as condições de saúde do idoso e os cenários de cuidado de longa duração. Para falar um pouco mais sobre as conclusões desse trabalho, recebemos aqui no estúdio a professora Marilene e a aluna Eduarda. Eduarda, você como aluna de enfermagem, conta um pouquinho para nós como é que foi feita a coleta de dados para a realização dessa pesquisa. Bom, a nossa coleta de dados foi realizada por meio de um questionário já estruturado, onde a gente tinha ali pontualmente o que a gente deveria pesquisar e procurar. Os alunos iam nas instituições, então, falavam com o responsável, normalmente é um enfermeiro ou proprietário dessas casas. Isso. E ali a gente fazia um levantamento de todos os idosos, sobre as condições de saúde de cada um, né? Condições de saúde, se os medicamentos que usavam, as doenças que tinham, se eles tinham apoio da família, como eram os recursos para a compra, a manutenção desses medicamentos, a história de vida, assim, pouca coisa a gente pedia, porque normalmente a gente não falava com eles e às vezes as pessoas não sabem nos dizer certinho, isso que eu queria perguntar, né? se vocês tinham contato com as pessoas que moram nessas casas. A gente tinha, a gente não falava com eles diretamente, às vezes se era um idoso em condições que podia se comunicar, a gente falava, né? A gente é orientado a isso, a sempre ter o contato com o idoso. Mas alguns não podem, né? Alguns são acamados, não têm condições de falar. E qual é a tua impressão das visitas que tu pôde fazer? Como é que esses idosos se sentem nesses lugares? Olha, eu sinto que eles se sentem em casa mesmo. O familiar dele vai ser aquele idoso que está junto com ele. O familiar dele vai ser aquele idoso que está sentado do lado dele na poltrona vendo televisão, vai ser aquele idoso que vai estar ajudando ele a comer muitas vezes, porque a gente chegava lá em momentos, às vezes, que eles estavam comendo, que eles estavam vendo televisão,
Então, além de você ser muito bem recebido, porque eles têm um afeto e um carinho para te passar, uma carência muito grande também, né? Ver uma pessoa nova, ver uma pessoa que chega ali, que eles não conheciam ainda, eles têm um carinho e um afeto muito grande. Isso Uma necessidade também de serem ouvidos, né? O momento da comunicar. pesquisa, a gente observa para a pessoa idosa que é um momento que eles se tornam interessante para você. Porque, em geral, às vezes você tem poucos momentos de quem te escute. Então, quando chega alguém, quer saber da tua história, para aquela pessoa que tem a memória preservada, que tem a cognição dela preservada, se torna um momento muito prazeroso, um momento social, porque eles ficam muito contentes com isso. Qual é o limite de idosos que essas casas têm em média? Varia muito de acomodações, então cada instituição tem a sua capacidade lotada de leitos, né, para residentes. Então nós temos instituições que abrigam 11, 12, 14, tem algumas já que estão iniciando a sua atividade, que às vezes tem 6, 8 residentes internos, e nós temos instituições de longa trajetória já aqui na cidade de Passo Fundo. Algumas têm capacidade para 70 idosos, outras uma capacidade em torno dos 48 idosos. Então tem essa variação. Nós falamos no bloco anterior de um dos mitos, ou mito não, mas de uma história que mudou, que é a questão da violência e dos maus tratos dentro das casas e também da função das casas, que era diferente da função dos abrigos que de hoje, né? Nós temos um outro mito, que é o lado da família, né? Existia uma resistência das famílias em deixar os idosos nessas instituições, não só pelos maus tratos, mas pela forma como eles seriam vistos pela comunidade? A sociedade cerceia e pune muito as famílias em termos de comentário, porque se esse imaginário que a gente tem de que o asilo é um lugar de retiro, é um lugar que tu deixa alguém lá, tem essa interpretação que você pode estar abandonando enquanto família lá. Mas e isso também traz para a pessoa uma espécie de sofrimento. Aliás, é um sofrimento. Você, como família, ter que tomar essa decisão. Eu não posso cuidar, eu não tenho mais tempo para cuidar. O nível de complexidade do cuidado é muito extenso, eu não tenho condição financeira. Como a vida, o tempo de vida aumentou, precisa de muito mais atenção e as doenças podem ir piorando, né? E muitas vezes você precisa de um cuidador de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, em termos de custo financeiro, isso é muito grande. E às vezes você tem que buscar quem cuide para o teu familiar. Então, isso também é uma forma de cuidado. É uma forma de amor, você dá esse cuidado qualificado. Mas também tem esse outro lado, que é um momento de decisão, que a pessoa idosa, quando ela tem condições, ela também tem que participar. Quando ela não tem, e a gente percebe, e é um dos nossos dados que está sendo apontado no nosso estudo, assim, muitas das pessoas, elas procuram, a família procura uma instituição quando ela está com um grau de demência. Então, a pessoa demenciada é uma pessoa que ela exige muito mais do cuidador. As nossas famílias hoje estão modificadas, elas não são mais aquela família extensa de outrora. Então isso também pesa tudo. Porque também permanecer com esse idoso em casa exige às vezes o sacrifício de alguém da família, né? Alguém que vai largar a sua vida, o seu trabalho, para ficar só cuidando dessa pessoa. Mas isso daí tem uma implicação econômica. Se eu largo do meu emprego para cuidar do meu familiar, como vai a subsistência? Então compromete também esse outro lado. Mas por outro lado, às vezes também tem essa questão de que a família elege alguém, né, que se sacrifica e que assume. E isso também dá uma sobrecarga e traz o adoecimento do cuidador. Mas tem os sem famílias, né? As pessoas que ficaram solteiras a vida toda, as pessoas que já perderam os seus familiares, porque nós encontramos pessoas sem família lá. E nós encontramos pessoas que têm família, muito bem resolvida, amam os seus familiares, querem muito bem, mas elas optaram por ir lá. Por estar lá. Por estar lá, por se dirigir, por morar nessa residência. Então, por quê? Porque isso dá uma tranquilidade, que alguém controla o seu medicamento, que alguém está ali se elas precisarem ser chamadas. Isso que eu queria perguntar para a Eduarda, nessas visitas também, qual é o dado, o resultado da pesquisa que mais te chamou a atenção? Olha, a pesquisa em si
nos chama muita atenção em vários pontos, né? Os idosos hoje são na maioria mulheres, porque tem uma feminilização da velhice. Isso já são dados de outras pesquisas e aqui em Passo Fundo a gente confirmou esse dado também. Me chamou atenção também muitos idosos que não têm esse apoio da família, que recebem poucas visitas. Não são a maioria, mas existem. Isso me chama muita atenção. Mas um outro dado que me chama muito a atenção todas as vezes que a gente vai revisar os questionários e que a gente vai ver é como é o alto uso de medicamentos nos idosos. A gente encontrou idosos com 10 medicamentos por dia, 12 medicamentos por dia. Isso é sob a observação da instituição? Não, isso é uma necessidade da condição de adoecimento que a pessoa tem. Então, assim, tem pessoas que pela sua condição de adoecimento, para a manutenção do seu estado, muitas vezes tem esse consumo. Mas é um consumo sob prescrição médica, porque às vezes o próprio idoso ele vai no seu cardiologista, ele vai no clínico geral. Fora da instituição. A instituição tem o seu regimento de como ela organiza, né, a questão do atendimento médico, ela tem o seu médico de referência, os idosos têm o acompanhamento, mesmo na atenção básica, né, que às vezes eu não tenho médico privativo, né, mas então eu sou encaminhada ao serviço de saúde. E nesses encaminhamentos, muitas vezes porque as pessoas, as idosas, aumentam o número, a Organização Mundial da Saúde diz assim, ó, que quanto mais a gente envelhece, existe a dupla carga de doenças, que é um desafio muito grande para a sociedade, para as famílias e para as instituições. Então tem gente lá dentro que tem hipertensão, tem diabetes, tem uma soma de doenças, tem osteoporose, tem depressão. Então todo esse quadro de morbidade, todo esse quadro de doença, ele tem medicamentos. Ele é controlado com medicamento. E às vezes, como a Eduarda disse, quando você soma, você tem alguém que usa 2, 3, mas tem 14, né? Isso é uma coisa que chama atenção. Pro, se a gente fosse deixar uma fala para os nossos telespectadores, né? Às vezes a velhice parece distante da vida de alguns, porque são famílias relativamente jovens, ou porque não tem muita proximidade com os avós, ou porque não tem esse problema ainda nesse grau. Hoje nós temos mães muito novas, né? Se nós pudéssemos deixar um recado para os nossos telespectadores em termos de resultado da pesquisa, que recado seria esse? O recado é o seguinte: você quer envelhecer? Você pensou que você vai se defrontar com essa possibilidade? E daí se perguntar, como eu quero envelhecer? Que condições eu quero ter? Porque a gente envelhece conforme vive. Então, assim, aonde eu quero estar na minha velhice? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E como eu me preparo para ela? Como eu me preparo? Como diz a Eduarda antes, eu não pensava, eu não vislumbrava até que não me dei conta disso. Então, é essa a realidade. Nós vamos envelhecer, salvo algum acidente, né? Mas nós vamos envelhecer. Como eu quero envelhecer? Aonde eu quero estar? Como é que eu estou me preparando? Tanto do plano emocional, como do plano físico de saúde, como do plano financeiro. Eu preciso pensar isso. Aonde eu quero viver a minha velhice? Bom, então é com essas perguntas que nós deixamos você, telespectador, e nos encontramos na próxima semana com mais uma Universidade Aberta que vai falar sobre uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!